No mês de dezembro completou um ano desde que nós saímos do Brasil e começamos a nossa viagem pelo mundo. E nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês as principais estratégias de emissões de passagem que nós utilizamos. Seja em dinheiro, utilizando de milhas, classe econômica, classe executiva, na Ásia, Oriente Médio, para vários lugares do mundo, como foi a nossa estratégia. E se você chegou agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Matheus Petruccelli e para começar, vocês já sabem, né? Deixe seu like embaixo, aperta o sininho para você não perder nenhum vídeo que sai daqui para frente. E antes de começar, eu já quero que você coloque aqui nos comentários qual foi a melhor viagem que você fez no ano de 2023 ou que você quer fazer em 2024. E sem enrolação, bora lá para o vídeo de hoje. Galera, é importante contextualizar que no começo da nossa viagem a gente não tinha nenhum plano de ir para a Ásia, Oriente Médio e vários outros países. A gente só queria começar a viver viajando. E nós saímos de Belo Horizonte e fomos para Florianópolis. Depois de Florianópolis, a gente queria um lugar com custo de vida também mais barato. E aí nós fomos para Buenos Aires, na Argentina, que nós ficamos lá 2 meses. E só lá na Argentina que surgiu essa ideia inicial de ir para a Ásia e começar uma viagem para um lugar que a gente não fazia ideia como que era, como é que funcionava, que a gente nunca tinha ido naquela região. Então vamos começar aí pela primeira passagem, que foi dentro do Brasil e depois para a Argentina. Essas duas passagens foram compradas com milhas da Smiles, que é o programa de fidelidade da companhia aérea Gol. E nós voamos com a própria Gol mesmo. A primeira emissão de Belo Horizonte para Florianópolis, ela custou cerca de 11.500 milhas, vou deixar aparecendo aí para vocês, que vai dar mais ou menos cerca aí de uns R$200. Saiu até menos do que isso, porque a gente tinha acumulado milhas bem mais barato, mas essa foi a nossa primeira emissão. Segunda passagem também foi um voo direto operado pela Gol, saindo de Florianópolis com destino a Buenos Aires. Foi a nossa primeira experiência saindo do Brasil para começar realmente a viver em outros países. E essa passagem custou 25.300 milhas da Smiles mais taxas, que convertendo em dinheiro seria aproximadamente uns 400 e poucos reais. E nesse caso realmente ficou muito mais barato do que qualquer outra companhia aérea em dinheiro, por exemplo. Porque quando a gente compra só a ida em dinheiro, muitas vezes fica mais caro. E utilizando das milhas, muitas vezes a gente consegue contornar esse tipo de problema. Eu não vou aprofundar nessa aula em como você pode comprar milhas da Smiles mais barata, de outros programas, formas de acúmulos aí mais eficientes, porque eu vou fazer uma super aula aí de emissões internacionais no dia 24 de janeiro. Já coloca no seu calendário, vai ter um link aqui na descrição desse vídeo para você também ativar o lembrete. E no dia 24 a gente vai falar sobre a nova era das viagens. Várias estratégias que vocês conseguem utilizar não só nos programas nacionais, mas programas internacionais. Classe econômica, classe executiva, fazendo não só voos mais baratos, mas voos melhores e roteiros muito mais interessantes. Então, se você quiser participar dessa super aula no dia 24 de janeiro, a nova era das viagens, é só se inscrever no link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Então, beleza, chegamos na Argentina e naquele momento a gente não tinha planos ainda de ir para outro continente. A gente estava pensando em talvez ficar na América do Sul, conhecer outros países. Só que eu conversei com a Camila que seria muito interessante, não só pela questão cultural, mas porque a Ásia era um lugar já muito barato. A gente sabia que o custo de vida lá era barato, então surgiu o interesse ali de fazer uma viagem pela Ásia. Europa tem passagens mais baratas, mas o custo de vida na Europa ele é um custo muito mais elevado. Então, como a gente queria ter uma vida nômade, conhecer outros países e outras culturas também, a Ásia fazia muito sentido. Então, nesse momento, qual foi a estratégia mais interessante para a gente sair de Buenos Aires e chegar até a Ásia? Foi utilizar a tabela fixa da TAP. Qual a grande vantagem da tabela fixa da TAP? Algumas estratégias de emissão, se você sai do Brasil, tem uma precificação, e de outros países na América do Sul vai ter uma outra precificação. Pela tabela fixa da TAP, se você sai da América do Sul, a precificação é a mesma. Seja saindo do Brasil, saindo da Argentina, saindo de outros lugares, o valor seria o mesmo, desde que você ache a disponibilidade. Então, eu consegui encontrar para a data que nós gostaríamos ali. A gente fez essa viagem de Buenos Aires para Bangkok no início de 2023, foi no mês de fevereiro. E essa passagem foi em classe econômica, por uma companhia aérea chamada Ethiopian. Foi o primeiro voo de Buenos Aires para Addis Ababa, na Etiópia, e depois o segundo voo foi de Addis Ababa com destino a Bangkok, na Tailândia. E para toda essa passagem nós pagamos 80 mil milhas mais taxas no programa da TAP. Essa passagem, se a gente fosse converter em dinheiro pelo nosso custo das milhas na época, seria cerca de R$ 2.800. Recentemente, a tabela fixa da TAP sofreu um reajuste. Então, estou com ela aberta aqui no meu computador. De novo, não vou aprofundar aqui em como que vocês utilizam, porque a gente tem um conteúdo muito mais aprofundado e não perca a aula no dia 24. Mas nessa tabela você vai filtrar a sua região de origem. Nesse caso, é a América Central e do Sul. A partir da região de origem, tem aqui um voo em classe econômica só de ida. Para a Ásia, 95 mil milhas. Então, esse é o valor atual. Na época, era 80 mil milhas o trecho. Então, basicamente, nessa tabelinha você consegue saber para qualquer outra região. Só a título de comparação, eu vou abrir aqui no Google Flights e pesquisar uma passagem em dinheiro nesse exato momento, a opção mais barata de Buenos Aires para Bangkok, que foi o trecho que nós fizemos. Vou colocar aqui, ao invés de São Paulo, Buenos Aires.
de qualquer aeroporto. Vou deixar a data aqui em aberto nos próximos 6 meses para ele pesquisar a opção mais barata de todas. Vou dar um zoom aqui na Ásia. Então perceba, galera, a opção mais barata aqui na Tailândia é R$ 7.900, Singapura R$ 8.500, Indonésia aqui embaixo R$ 7.600. Então a opção mais barata, vou dar até mais um aqui, ó. A opção mais barata está por R$ 7.900 e nós pagamos cerca de R$ 2.800. Então só essa primeira passagem já foi economia absurda, principalmente considerando que sou eu e a Camilinha. Então nós estamos viajando em 2 pessoas. Então toda a economia é multiplicada por 2. Então pensa isso ao longo de um ano comprando várias emissões. Então uma vez que nós chegamos na Ásia, nós não utilizamos milhas para as viagens ali internamente entre outros países, porque lá existem várias companhias chamadas low cost, que são companhias baixo custo. Igual acontece muito na Europa, você consegue encontrar passagem muito barata entre países. Então na Ásia a gente fez emissões basicamente em dinheiro e na grande maioria das vezes utilizando essas companhias low cost. Só para vocês terem ideia, vou colocar aqui, ó, saindo agora de Bangkok. Então eu coloquei agora a nossa origem na Tailândia. Então saindo de Bangkok nós fomos morar em Chiang Mai, que é uma cidade ao norte da Tailândia. O voo, galera, R$ 129. Era realmente muito barato. Para as ilhas na Tailândia aqui embaixo, R$ 129. Se a gente quisesse ir para Kuala Lumpur aqui na Malásia, 220. Singapura, R$ 200. Então realmente em dinheiro era a melhor estratégia. Durante a nossa viagem pela Ásia, a passagem, se não me engano, que foi mais cara foi saindo da Coreia do Sul. Nós saímos de Busan, que é uma cidade que fica aqui ao sul da Coreia do Sul, com destino a Singapura. E depois de Singapura nós fomos para a Indonésia. Vou colocar aqui para vocês terem ideia, ó. Busan, na Coreia do Sul. Então a origem está aqui em cima agora, com destino a Singapura. Está aqui, ó, aqui embaixo. Essa passagem na época foi mais barato que esse valor, mas saiu arredondando uns R$ 600. Existiam outros lugares mais baratos, mas a gente queria um destino específico. E aí a gente fez a viagem para Singapura e depois de Singapura para a Indonésia, que está aqui embaixo. Porque nós ficamos em Bali, esse aeroporto aqui no canto direito, ó, Denpasar. Nós estávamos morando em Bali no final da nossa viagem pela Ásia. Então, de uma forma resumida, todo o roteiro que nós fizemos pela Ásia, nós passamos na Tailândia, Malásia, Singapura, Vietnã, Hong Kong, Coreia do Sul, Indonésia. Todos esses países foram estratégias em dinheiro, principalmente as companhias low cost. Qual foi o passo seguinte então? Nós ficamos cerca de uns 6 meses praticamente aqui pela Ásia, passando por diversos países, alguns uma estadia maior, outros menores, mas no final da viagem nós estávamos aqui em Bali. Dá só um zoom aqui para vocês. Estávamos no aeroporto de Denpasar. Então, nós queríamos sair da Indonésia e ir até o Oriente Médio, porque a gente viu uma possibilidade de emissão, utilizando um outro programa que eu ainda não comentei até esse momento, que é a tabela fixa da Latam. Nós saímos de Bali, aqui no cantinho da Indonésia, e fizemos 2 voos em classe executiva até Istambul, que está aqui em cima. Só para vocês terem a noção de quanto custaria essa passagem em dinheiro, nesse momento aqui, a opção mais barata. Vou colocar aqui classe executiva, origem, Denpasar, que foi o aeroporto que nós saímos, uma viagem nos próximos 6 meses só de ida. Nós vamos na classe executiva da Qatar. Então, eu vou clicar aqui em Istambul. Percebam que tem classe executiva por R$ 6.700, com 3 paradas. Ó. Tá aqui, ó, 3 voos de conexão. Então, é um voo péssimo, demora 50 horas. Então, a gente nem cogita essas alternativas. O objetivo é não só ter uma experiência melhor, mas otimizar o roteiro da viagem. Então, vem aqui em ver voos, para a gente ver quanto custaria a classe executiva da Qatar. Vou fazer o filtro aqui em cima de companhia aérea. E vem aqui embaixo, Qatar Airways. Está aqui, ó, Qatar. Filtrei essa companhia. Então, a passagem mais barata está por R$ 21.500 em classe executiva, porque são 2 voos. Se eu abrir aqui, o primeiro é de Bali para Doha, no Qatar, e depois de Doha para Istambul. Realmente, foi o trecho que nós fizemos. Se vier aqui no calendário, perceba que todos os meses o valor ele é o mesmo. R$ 21.000 a classe executiva. 21.000, outras 21.300, mas basicamente esse é o valor nesse momento. Então nós utilizamos a tabela fixa da Latam. Abrindo aqui a tabela fixa, de novo, não vou aprofundar como é que funciona, como é que vocês utilizam, pesquisa, já tem vídeos aqui no canal, mas basicamente o que a gente precisou fazer? Avaliar a região de origem e a região de destino, e a precificação ela era fixa. Então nós saímos da Ásia Oriental, está aqui embaixo, ó, Ásia Oriental, com destino ao Oriente Médio, que está aqui em cima. Então custaria 90 mil milhas. Dá um zoom aqui para vocês verem, 90 mil milhas. Ah, Matheus, quanto equivale 90 mil milhas da Latam? Fazendo um cálculo rápido aqui, pegar a calculadora,
90 vezes. Nosso acúmulo de milhas nesse programa estava por cerca de R$22, se não me engano, vezes 22, mais uns 230, 250 de taxa, que eu nem me lembro agora. Então deu pouco mais de R$2.000, 2 voos na classe executiva da Qatar, que já foi eleita aí uma das melhores do mundo. Então esse é o poder de você utilizar a estratégia certa para fazer uma determinada emissão. Nós estamos pagando aqui cerca de 10% aproximadamente do valor em dinheiro. A economia aqui foi absurda de novo, porque foi eu e a Camelinha. Então é essa economia vezes 2. Então tabela fixa da Latam. Então beleza, saímos da Ásia e chegamos até o Oriente Médio. Depois de Istambul, nós passamos por alguns países aqui nessa região. Nós saímos da Turquia e fomos morar na Romênia. De Istambul para a Romênia e depois da Romênia para a Grécia e depois da Grécia para Geórgia, que é um paísinho que fica aqui nesse canto direito, ó, Tbilisi. Esse é o aeroporto na Geórgia. Todos esses países que eu comentei, nós fizemos também emissões em dinheiro. Também existem companhias low cost, que são companhias mais baratas, e a gente conseguiu fazer uma combinação que ficou excelente, não só pelo roteiro, mas pelo valor das passagens. Então, essa parte aqui internamente no Oriente Médio e depois para a Geórgia ali, foi em dinheiro, não utilizamos de milhas. Mas para fechar nossa viagem, a volta para o Brasil foi uma missão que nós fizemos no começo do ano ainda para garantir a disponibilidade, que a gente realmente queria ter essa experiência. Nós fizemos um voo saindo do Catar, aqui em Doha, vou dar o zoom para vocês entenderem a localização, tá aqui ó, Doha, bem próximo ali de Dubai, saindo de Doha com destino a São Paulo, em uma cabine bem específica da Qatar, que se chama Q-Suites. Essa cabine realmente é um nível superior, você consegue fechar as laterais, vira quase um mini apartamento, para viajar entre duas pessoas, uma experiência incrível, e a gente queria realmente garantir essa passagem. Por isso, eu já fiz essa missão no mês de março, para fazer o voo em novembro. Então, por isso que planejamento é essencial falando de viagens e utilizar de milhas para economizar a longo prazo. Então, essa passagem em classe executiva, só para vocês terem ideia, saindo de Doha, agora com destino a São Paulo. Então, vamos dar o zoom aqui no Brasil. Tá aqui, ó, Doha para São Paulo. Vou clicar. Vamos ver aqui o voo direto pela Qatar. Vou filtrar a companhia aérea. Qatar. Sem escalas, tá aqui ó, 22 mil, vou ver se tem outras opções mais baratas, mas todas aqui tá nesse valor, 22, 22, 22, todas por esse valor. Então, a opção mais barata em dinheiro nessa classe executiva por R$ 22.900. Quanto custou essa passagem quando nós fizemos essa emissão? Na época que eu fiz a emissão dessa passagem, o voo do Oriente Médio, tá aqui na tabela da Latam, para o Brasil, nessa primeira coluna, custava 162 mil milhas. Se a gente fosse converter, seria algo como 162 vezes 22 aproximadamente, R$ 3.500 mais taxa, daria 3.700 mais ou menos essa passagem. Só que teve um reajuste na tabela fixa da Latam e passagens envolvendo o Brasil ficaram mais caras. Então, atualmente, saiu de 162 para 203 mil milhas. Tá aqui, ó, tanto o trecho de ida quanto o trecho de volta é o mesmo valor. 203 mil milhas da Latam. Se nós fizermos o cálculo, 203 vezes. As milhas da Latam atualmente custam cerca de R$ 24,50, R$ 25, tá? Eu considerei 22 porque estava, na época, sendo o nosso custo médio de acúmulo. Mas por R$ 24, cerca de 4.800. Então, ficou realmente mais caro, mas comparado com a emissão em dinheiro, ainda assim vale muito a pena. Então essa passagem de Doha até São Paulo não foi apenas um fechamento de ciclo muito importante, mas foi a melhor experiência que nós tivemos ao longo desse ano. Então realmente recomendo que vocês invistam em conhecimento, não só para economizar o valor que você pagaria em dinheiro ou pagaria de uma outra forma, mas para fazer viagens melhores ao longo do ano e proporcionar para as pessoas que você gosta, para sua família, experiências cada vez melhores. Então eu te convido para a nossa super aula de emissões no dia 24 de janeiro, onde nós vamos falar tudo sobre a nova era das viagens. Vai ser uma super aula com várias estratégias na prática para vocês voarem muito mais nesse ano de 2024. Então, para não perder, já se inscreva no link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E te vejo no próximo.